morava na zona rural Da onde? de Corte de Pedra, Que fica no onde? município daqui, um povoado que você passou aqui atrás. E aí eu estudava nessa época de escola, antigamente tinha aquelas coisas chamadas bullying, né? Naquela época era Até bullying de hoje. verdade. Mas naquela época era bullying de verdade, era tapa no cangote, era puxão de orelha, peteleco, era coisa mesmo assim, entendeu? E aí por eu passar por muito isso, eu sonhava em um dia aprender alguma coisa, para poder aprender a me defender. Não aguentava mais. Não aguentava mais de tanto passar por isso. E aí foi quando um colega meu chamado Claudão foi vender picolé na ilha de Itaparica. E lá ele passando na praia, ele encontrou um pessoal jogando capoeira. Ele saiu da área rural e foi pra ilha de Não, ele Itaparica. saiu de Costa de Pedra e foi lá pra ilha de Itaparica vender picolé. Aham. Quando ele chegou lá, ele viu um pessoal jogando. Aí ele convidou o pessoal para poder vir dar as aulas aqui no município de Presidente Tancredo Neves. E aí, na época, quando eu cheguei em Costa de Pedra, que eu vi eles treinando, eu vi uma oportunidade que eu tinha de aprender alguma coisa para que eu pudesse me defender, né? Na verdade, por ficar mais corajoso, porque eu era covarde, só fazia apanhar, tinha medo de tudo, de polícia, tinha medo de... Eu era um cara medroso, né? Então, assim, o que me fez mesmo me aproximar da capoeira era uma chance que eu tinha de aprender uma arte marcial para aprender a me defender. Tinha, a gente via, só que não era essa capoeira que a gente passou a conhecer depois que a gente treinava. Porque muita gente treinava em Salvador e vinha para aqui, chegava aqui dizendo que era capoeirista, só que eles não eram capoeiristas. É porque na época a fama da capoeira era grande. E eles faziam qualquer bobagem e aí todo mundo ficava com medo daquilo que eles faziam por achar que eles realmente eram capoeiristas. Então a gente via algumas apresentações, alguns fazendo. Eu vi muito em Gandu mesmo isso, né? Tinha um cara que chamava o nome dele Gandu, e ele fazia apresentações na praça. Mas era mais salto, era mais acrobacia, era mais aquela coisa para chamar a atenção, para arrumar dinheiro. Não era bem a capoeira que a gente passou a conhecer assim que a gente começou a treinar ela, entendeu? Entendi. Então a capoeira veio no contato com a capoeira foi quando esse pessoal chegou da ilha aqui, para dar as aulas de capoeira mesmo, que a gente foi aprender, sabia o que realmente era capoeira. Na época a gente só via em fotos, em revistas, só tinha isso na época. E aqui foi um lugar que demorou muito de chegar. Sim. A capoeira demorou muito tempo para chegar aqui. Não, na verdade, eu fui um menino comum que vim de família pobre, passei por todo tipo de problema que você pode imaginar, desde moradia de casa de taipa, problemas mesmo, né, de essa questão financeira, que meus pais eram, na verdade, meus pais não eram agricultores, eles eram diaristas. Então eu cresci botando na cabeça de que eu não podia desistir de nada. Pela dificuldade que a sua família tinha. Porque eu não podia desistir, porque eu tinha que conseguir tudo que eu botasse na cabeça que eu E você tinha que ser o melhor. eu tinha que ir até o final. Entendi. Então tudo que eu iniciei a fazer lá naquela época de criança, eu faço até hoje. Eu botei na cabeça de que eu tinha que tudo que eu iniciasse, eu tinha que ir até o final fazendo aquilo ali. E ter êxito. Entendeu como é que é? Então a Entendi. capoeira foi uma das coisas que não me fazia desistir, porque eu tinha que me superar da dificuldade que eu passava, que era a questão da defesa pessoal. Mas eu tenho 40 alunos. E você frequentes. dá aula onde? Eu dou aula hoje no Maria Xavier, um colégio estadual. Fiz uma parceria com o diretor e lá tem uma quadra de esporte. E aí eu dava aula em creche, dava aula em colégio, só que a dificuldade era muita. Qualquer risco que aparecia na parede, acusava capoeira. E aí eu consegui fazer uma parceria com o colégio estadual Maria Xavier. E hoje eu ministro as aulas lá e faço um dia aqui na praça, nessa pracinha aqui.
Rapaz, na verdade, quando eu comecei a estudar capoeira, né, todo capoeirista, eu acho que tem aquela coisa do mestre Bimba, né? O mestre Bimba, apesar de a gente não ser da linhagem da capoeira totalmente regional, mas a gente tem a história dele, né? Como base, né, da luta, da resistência, para poder fazer com que a capoeira regional se desenvolvesse na Bahia, principalmente, né? Só que como todo capoeirista, ele também teve a dificuldade dele, mas a referência da gente sempre era ouvir sobre o mestre Bimba. Ouvia sobre o mestre Patinha também, mas o que marcou sempre foi a história do mestre Bimba. A gente passa por fases. Eu tive minhas fases. É uma fase que a gente é chorão, a outra que a gente bate, que a gente não quer apanhar, aquela que quando a gente apanha, a gente chora, quando a gente bate, a gente dá risada. Então a capoeira é aquele esporte que faz com que a gente tenha uma formação baseada no que a gente vivencia dentro dela. Né? Então, por exemplo, quando a gente toma uma rasteira, a gente sente que não foi bom tomar uma rasteira. Então a gente tenta não dar. Então a gente tenta evitar que acerte alguém, porque sabe que alguém vai acertar. Isso, se a criança na rua ele é acostumado a bater, na capoeira ele vai apanhar também. Então ele vai levar repetitivo lá na rua. E se ele bater, ele pode apanhar. E que apanhar não é bom. Então a gente vai começando, deixa essa questão do quesito, né, de questão de disciplina. A criança vai pegando a disciplina, desde também que o professor, o contramestre de capoeira, ele trabalhe com a capoeira voltado também à parte disciplinar. E não trabalhe simplesmente com o ensino da capoeira, que é a parte da roda de capoeira, que é a parte de movimentação. Então, o capoeirista que ele quer contribuir na formação da criança e do adolescente, ele tem que ter um momento de parar, para estruturar aquela criança, aquele adolescente, quanto às situações que são vivenciadas no dia a dia e que a gente precisa estar evitando. Entendi. Então a capoeira me deu esse suporte. No início, como eu contei, eu apanhava. Quando eu comecei a treinar capoeira, eu comecei a bater. Então eu comecei a brigar na rua. E era uma briga atrás da outra, porque eu pedia coragem e quando eu comecei a treinar eu fiquei com coragem demais da conta. Aí chegou um momento que eu pedi a Deus de novo para me deixar covarde. Você entendeu? Então assim, nos lugares que o menino me batia, quando eu voltei lá depois que eu estava treinando, que eles olharam para mim brincando e falou assim, me contou que você é capoeirista, eu vou lhe pegar. Eu disse, rapaz, então venha você e mais os dois, que eu só não consigo mais me pegar. Então eu era medroso, a capoeira me deu coragem, já me deu coragem demais, eu tive que pedir a Deus covardia. Então aí foi aonde entrou a parte da disciplina. E hoje eu faço isso com os meus alunos. Com adolescentes, quando a gente sabe que ele na rua brigou, que a gente fica sabendo que chama ele, coloca na roda de capoeira e pergunta qual o motivo da briga. Porque o fundamento da capoeira, apesar de você estar treinando, você não vai apanhar na rua. Entendi. Você não vai ficar apanhando. Claro. Você tem que se defender. Se você está treinando, tem que se defender. Agora, melhor que se defender é melhor você evitar o confronto. É melhor você evitar o confronto. E é isso que a gente passa para os alunos. Que não é bom o confronto, é evitar. Sim. Mas se a situação for de defesa, vai ter que se defender. Quando a gente iniciou aqui, o pessoal da ilha, quando chegou, era chamado os meninos da ilha. Aí depois lá eles se filiaram ao grupo Raça, com o mestre Medicina. Aí a gente saiu dos meninos da ilha e veio automaticamente para o grupo Raça, porque eles passaram no grupo Raça. Eu cheguei a fazer um evento aqui em 2007, aqui no município já pelo grupo Raça. Foi quando o mestre Dum, né, que foi um mestre que veio depois dos primeiros professores, que ele foi o último que ficou tomando conta da gente aqui no município. E eu fiz o primeiro batizado em 2007 e ainda foi pelo grupo Raça. Só que aí eu fiquei um período sem contato com o pessoal do grupo Raça. E aí foi onde eu conheci o Dorico, o contramestre Dorico, do grupo Mangalô, que ele veio dar aula em Teolândia.
E aí quando eu cheguei lá, num evento que ele me convidou, eu acabei vendo que a estruturação do grupo, Bangalô, condizia com o que eu tinha de visão com a capoeira, né? E aí foi quando eu chamei o contra-mestre Dorico e perguntei se o mestre Nazareno me aceitava no grupo. Aí ele falou, então, quando o Nazareno chegar aqui, você conversa com ele. Quando o Nazareno chegou no evento de Holândia, que eu não me lembro o ano, não sou bom de data, só lembro da minha, porque não tem jeito. E aí eu falei com ele, eu entrei no Bangalô. E como eu falei, eu não sou bom de data, mas eu acredito que já tem uns 10 a 12 anos no Bangalô. Entendi. Que o Bangalô, ele ia mais com, sei lá, sua ideologia, com a maneira de justamente. pensar. Porque assim, o meu lema na capoeira é vadiação sem perder a diversão. Quando a capoeira sai da vadiação para a parte de luta, ela perde o brilho. Ela perde o brilho, né? Porque aí agora vai ficar um jogo que você vai ter que estar com um jogo de xadrez, pensando o que seu oponente vai fazer. Se você vacilar, você vai tomar. Se o outro vacilar, você vai tomar. E quando se joga vadiando, né, com a vadiação, você faz a movimentação e dá oportunidade do seu oponente pensar com mais facilidade no que poderia fazer. E isso começa a ficar um jogo bonito, que eu chamo jogo de pergunta e resposta. Entendeu como é que é? Então, por isso que eu gostei do grupo Bangalô. Porque eu nunca gostei na verdade de entrar numa roda e ficar me esbofeteando com alguém. Por quê? No meu evento aqui eu falei, no tempo da escravidão existia uma roda de capoeira. Dentro da roda, escravos, os escravizados, e ao redor da roda, feitores, donos de fazenda, com arma, com chicote. Então ali era uma luta para se defender. Só que a gente passou disso e hoje na roda de capoeira existe pais de famílias, não é? Crianças, adolescentes, que têm que carregar na sua mente a real fundamentação da capoeira e não ter a capoeira como briga, porque aí vai infringir aquele princípio que eu falei de evitar o confronto. Entendi. Então, se na roda ele briga, na rua ele vai brigar. Então, eu acho que o que me fez entrar no Bangalô foi essa questão de a gente ver a vadiação correndo solta, como eu falei. Mestre Ezequiel, ele era conhecido como um angolino mais regional, porque o jogo dele, ele era regional, ele pegou a fundamentação dentro da academia do mestre Pimba. Só que ele não jogava capoeira regional, ele vadiava, entendeu? Passou os fundamentos para o mestre Jamaica. E hoje sou Marquinhos, babaca que ainda mantém um pouco da tradição da capoeira regional.